Opa, e aí? Bom dia, galera da segunda série, que beleza! Nesta quinta-feira, né? Um dia após o dia de finados, né? Que bom! Então, ó, nós temos um convidado muitíssimo ilustre hoje da história da literatura brasileira, que é Cruz e Souza. Olha aí, muito falado, muito conhecido. Mas depois, né, no período dele, ele e o grupo dele, dos simbolistas, sequer foram convidados para ajudar a fundar a Academia Brasileira de Letras. Imagine o resto, né? Então, esta história nós vamos contar agora detalhadamente aqui, né, na nossa aula, tá bom? Então, literatura brasileira era nacional, né? Introdução aos estudos do simbolismo. E o convidado é Cruz e Souza. João da Cruz e Souza. Imagine que coisa, né? Bom, nós vamos conhecer o simbolismo, a linguagem do simbolismo, né? Já os autores, esse grupo de autores, não aguentava mais aquele racionalismo, né, objetivo do parnasianismo e do realismo, e reagiram contra. Fizeram essa ruptura, né? E retomaram aquela literatura profunda, né, do subjetivismo romântico. E então, ele é um poeta negro, e vamos ver que tem não só ele, mas alguns outros. E no modernismo, aí sim, é que a literatura ligada à chamada literatura social, né, focalizou bem essa situação difícil do pós-abolição. Né? Não foi só o Cruz e Souza na poesia. Né? Tem Pedro Quilquerri, da Bahia, e outros nomes que desconhecemos, né, que ficaram perdidos. E na ficção, o maior nome foi Lima Barreto, que no dia 1º, anteontem, 100 anos, né, do falecimento dele. Né. Valeu, galera, olha que bom, então é com muito prazer. Olha aí o simbolismo no Brasil, 1893, né. 2 livrinhos foram publicados, livrinho que eu digo é porque, em geral, o livro de poesia ele é pequenininho, né. Então, 2 livros do Cruz e Souza, né? Missal e broquéis. Né? São 2 palavras muito curiosas. Né? Missal é um livrinho de orações. Né? No caso, broquéis, broquel, é um escudo pequenininho, né? Que se usava para se defender. Opa! E para que Cruz e Souza teve essa ideia de esse escudo para se defender? Preconceito, tragédia na família, muitas situações constrangedoras. O simbolismo, ele, 1893 e mais ou menos até 1922. Nesse percurso rápido, né, de 30 anos mais ou menos, em 1902 nós tivemos algumas datas assim marcantes. Em 1902, assombrou o Brasil, pelo menos a intelectualidade, né, a grande obra de Euclides da Cunha, né, que revelou 2 Brasis. Né, o Brasil do litoral, que avançou muito, e o Brasil rural, cheio de problemas e atraso, em todos os sentidos. Então, o contexto dessa literatura, do finalzinho do século XIX, virada para o século XX, é marcada de indefinições, né? Inquietações, virada de século, sempre tem essas coisas. Né? E houve também um surto de cientificismo, que avançou muito dentro do início do século XX, que alterou muitos valores que já vinham se arrastando de muito tempo. Questão das convicções religiosas,
e a questão do avanço da economia capitalista, né? A prosperidade das elites e a miséria de um lado. Então você tem aqui a prosperidade da elite, né? E tem do outro lado a miséria gerada, né? Miséria do proletariado. Então isso incomodou, né, certos artistas, né, desse clima sombrio, estranho. Olha aí a fotografia aqui, né? A arte visual aqui. Indica essa coisa da noite, de mistério, né? Eles provocaram muito isso aí. Aqueles instantes assim estranhos da condição humana. Porque foi uma reação deles contra a razão e o cientificismo, né? Eles passaram então a provocar mais a intuição, né? O lado mais metafísico, abriram mão da racionalidade, das objetividades e desse contato com a realidade do cotidiano. Então, eles se esconderam muito nessa atitude, né, metafísica e espiritualista, né? Aí, então, esse é o contexto do final do século XIX, início do século XX. Cruz e Souza é o grande nome, né? Mas tem outros nomes no simbolismo. Mas não, né, a ideia mais curiosa do simbolismo é que não teve leitores, né? O mínimo, né? E também não provocou tanto, só no pós, né, é que o Cruz e Souza foi reconhecido como um dos grandes artistas do simbolismo, né, nacional. Bom, o contexto, né, características e temas, tudo isso tem origens em Charles Baudelaire, muito interessante, curioso, né? As Flores do Mal é o grande livro dele, de 1857. Imagine a data de publicação. E mudança assim não é absorvido rapidinho, leva tempo. E ele revolucionou a poesia ocidental, né? É um livro terrível, tem coisa foi publicado recentemente, bilíngue, né? Você tem no original e tem a tradução, né, para aqueles leitores mais exigentes, né? Isso causou, né? Baudelaire causou, porque até então ninguém tinha desmistificado tanto, né, a poesia quanto Baudelaire, porque ele mergulhou no chamado sensorialismo, né? As sensações, né? Mas o mais interessante é que na poesia de Baudelaire, além das questões sociais, individuais, metafísicas, estranhas, aquela coisa toda, aquele sentido desmistificador de tudo, né? Ele estabeleceu uma teoria das correspondências sensoriais. Imagine, né? Os odores, o tato, a audição e por aí vai, né? Bom, em pouco tempo, lá pela França, 3 intelectuais jovens, né, passaram a produzir nesse climão, né, do simbolismo, né? Alargaram mais as circunstâncias, né? Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, grandes nomes. Cada um deu sua contribuição teórica e com obras, né? No caso do Verlaine, ele explorou a musicalidade, é muito forte no simbolismo, a musicalidade, né? Exploração de assonâncias, aliterações, enfim. Não é só rimas, não, né? E aí o Mallarmé jogou a faísca mais curiosa, né? Sugerir. Então o simbolismo ele é muito de sugestão. Não nomear o objeto diretamente, sugerir. Mas para isso, olha a contribuição de Rimbaud. Trabalhar o poema como um alquimista, né? No caso aqui, o poeta deveria equivaler-se a um alquimista, fazer experimentações, né? E isso foi
esse despertar ficou a cargo do Rimbaud. Bom demais, isso causou, hein? Bom, as repercussões no Brasil começaram a partir da década de 1880, né? Os livros foram chegando no Brasil, né? E leituras do original, lia-se muito em francês, né? As escolas brasileiras, elas estavam abarrotadas de estudos da língua francesa, latim, né? Inglês era o mínimo, nem tinha. Mas a língua francesa, por conta, né, daquele climão maravilhoso, do pós-Revolução Francesa, né? Então, o que foi a poesia simbolista? Numa atitude antimaterialista, antirracional, né? Eles reagiram contra aquele racionalismo, a objetividade da poesia parnasiana e do realismo-naturalismo, né? Reagiram contra isso, né? E buscaram um ambiente metafísico, misterioso, né? Ou seja, buscando mistério sobre a ciência, né? E buscando aspectos assim misteriosos da mente, né? O noturno, essa coisa da morte, voltaram aos temas do romantismo, né? Só que de uma maneira diferente. O romantismo, eles retomaram a poesia, aquele clima do romantismo. Só que um detalhe curioso, eles procuraram sublimar os problemas, né? Pelo lado espiritual, metafísico, coisa que os românticos não tiveram esse viés aí. E os simbolistas, como eles retomaram os românticos nesse sentido e aprofundaram, né? Eles foram chamados nefelibatas, aqueles que vivem no mundo dos sonhos, né? Então, o que a gente percebe da poesia simbolista é um conhecimento intuitivo muito forte e sensorial, né? Captar a realidade, né, pelo aspecto intuitivo e sensorial. E aí a pergunta mais curiosa, professor, e a realidade? Nem pensar. Eles não se comprometeram com a realidade, né? A realidade que eu digo é do cotidiano, né? Opa, a galera do Segundão, Laisiele, valeu, bom dia, que bom, né? Isso é ótimo. Eles não tiveram nenhum comprometimento, continuaram naquela postura do parnasianismo, né? Um total desinteresse pelos problemas sociais, né? Isso foi o lado assim mais que não chamou tanto a atenção deles, a realidade, né? Isso foi o lado ruim do simbolismo, porque tanto problema do Brasil, do pós-abolição, aí tivemos a República, problemas militares, né? E eles não viram essa situação, né? Não enxergaram. Valeu, Ryan, o Gabriel, que bom, tamo junto, hein? Os simbolistas no Brasil, né? E o grande nome, Cruz e Souza, é o top. Mas tem ainda o Alfonso de Guimarães e tem assim um pouquinho tardio o piauiense da Costa e Silva. Ele já fica um pouquinho afastado, já no pré, né, modernismo, mas totalmente marcado de simbolismo, né? O poeta da Costa e Silva de Amarante, nós vamos ter contato com ele, hein? E olha aí, Segundão, contato firme, né, com o simbolista da Costa e Silva, autor de Sangue, né? O livro é de 1908. Né? Claro, ainda é um período muito marcado de simbolismo, de parnasianismo, né? Mas o Piauí também deu resposta. Por esse tempo ele estudava em Recife, né? Teve muito contato com os simbolistas, né? E então, outro também que carrega um pouquinho disso
é o poeta de Oeiras, né? Também um grande admirador do Cruz de Souza, negro também, mulato, né? Azeitonado, como se costumava dizer, né? Nogueira Tapeti, então é do grupo do Recife, né? Estudaram muito lá em Recife. Muito bom, pois vamos lá, hein? O Mallarmé diz isso, né? Sugerir eis o sonho, ou seja, a poesia deva ser feita de sugestão, né? E ele diz, é o uso perfeito desse mistério, e que é a sugestão, lógico, né? Que constitui o símbolo. Olha aí a palavra simbolismo, é a palavra como um símbolo, usar como um símbolo, como um fenômeno da sugestão, sugerir, né? Nunca dizer diretamente, evocar pouco a pouco, né? Um objeto e desprender-se dele, né? Um estado de alma, ou seja, não deva dizer, vai, né? Numa série de decifrações. A poesia tem muito disso. As palavras precisam ser decifradas, né? É um processo de decifração. Afinal de contas, um texto literário profundo, ele é muito labiríntico, né? E aí o leitor precisa se virar, para poder encontrar o ponto certo, né? Então, o que o Mallarmé está dizendo? Bom, o autor faz referência à construção da poesia simbolista, a construção, destacando-lhe características. Com base na leitura do fragmento, entendemos que não pega a letra A, não pega legal. Nada disso. Espontaneidade coloquial na B, nem pensar, né? É muita intuição. Então, pegou. Olha a letra E. A intuição predomina. Está aí. Poesia é intuição, mistério, descoberta de um mundo estranho, né? Estranho de sensações. Então a letra E é perfeita para essa resposta, né? Olha aí. Então esse grupo de jovens intelectuais franceses, né? Apoiado nas Flores do Mal, o livro do Baudelaire, né? Eles revolucionaram a literatura na França, e respingou muito aqui no Brasil, em Portugal, evidentemente, porque os brasileiros, por esse tempo, liam muito os poetas portugueses, né? Principalmente Camilo Peçanha, Antônio Nobre, que foi assim o top, né? Foi o pop e o top da época. Valeu? Vamos lá, Gabriel, vamos lá, Laisiele. E aqui está o nosso Baudelaire. Nós já tínhamos contato com ele, hein? Nesse tempo, né? O charuto, o charme, e ele era muito zangado, né? 1821, 1867. Ele ainda conviveu 10 anos depois da publicação da obra dele, né? Ele foi obrigado a tirar muitos poemas do livro dele. Muitos. Porque ele era terrível, esse sujeito aqui. Não era fácil, hein? Zangado, revolucionário e tudo mais, né? Mas as consequências vieram 10, 15 anos depois. E no Brasil, já fechando o século XIX e abrindo para o século XX. O título é interessante, Correspondências. A palavra correspondência dá a ideia de cartas, bilhetes, essas coisas. Mas aqui não. É esse vai e vem, essa mistura, né, de sensações. Olha como esse texto é interessante. Olha o detalhe. Há perfumes tão frescos como tez de uma criança. Tez é a cor, né? O cheiro é o original. Olha o que ele diz. Perfumes, cores, sons se correspondem. Está aí.
A natureza é um templo onde vivos pilares deixam, às vezes, vagas falas confusas, e o homem nela passa por entre florestas de símbolos, né? Imagine, florestas de símbolos, né? Que olham com olhos familiares, ou seja, essa mistura de sensações ela é muito familiar para nós, porque a gente precisa, nós somos corpo, energia, né? Tal, longe, longos, vagos se respondem em uma tenebrosa e profunda unidade, tão vasta como a noite e como a claridade. Assim, perfumes, cores, sons se correspondem. Há perfumes tão frescos como tez de criança, suaves como oboés, são instrumentos de orquestra, suaves como oboés, sons. Ou verdes, olha a mistura, né? Essa coisa do som dos oboés lembra cores verdes, olha que correspondência, como um prado, né? Um prado, a relva e tudo, né? E outros falseados ricos, cheios de pujança, tendo a expansão de tudo que é ilimitado, que cantam, como incenso, ó, é o odor, cor, e o âmbar também, desabridos, os arrobos do espírito e dos sentidos. Ele une o espírito e sensações, os sentidos. Isso causou, hein? Baudelaire causou muito, né? É tanto que é um dos grandes nomes, né? Precursores da poesia modernista, né? Eu leio muito Baudelaire, né? Eu tenho um livro completíssimo. Essa última edição, as editoras colocaram os poemas que foram retirados da primeira edição, de 1857. Imagine, ele foi censurado, hein? Jogaram duro com ele, né? Mas ele era tenebroso, terrível, né? Para os simbolistas, é uma das formas de expressar sensações interiores. Opa! Aí, né? Por meio da linguagem verbal, é pela aproximação ou cruzamento de campos sensoriais, sinestesias, né? Aí, né? Onde é que nós vamos encontrar em alternativa? Aquela dos perfumes e cores. Olha a letra A. Não tem dificuldade. Aí. A letra A é perfeita nesse sentido, né? Bom, excelente. E tem mais, galera. Vamos lá, hein? Que bom, a turma toda aí assistindo a aula. Gente, dia 13 já tem Enem, né? E a galera do segundão deste ano, que no próximo ano vai para o terceiro, né? Já tem que pensar nisso aí, hein? Bom, vamos ver um pouco das características. Intuição. Já temos isso aqui, hein? Contra a lógica, né? Contra a explicação racional. Isso é muito claro no simbolismo. Eles mergulharam na subjetividade. É por isso que, às vezes, a linguagem fica um pouco vaga, imprecisa, mas muito sugestiva, né? Há um certo tom de pessimismo? Sim. Por conta da existência dolorosa, né? Muita sinestesia, muito mesmo. É profundo isso aí. Porque reagiram contra o materialismo e reagiram contra a ciência. E buscaram o quê? O eu profundo. Aí, essa é a diferença em relação ao romantismo. Lá no romantismo, o eu é muito superficial, né? Mas aqui não. Eles optam nessa profundidade, né, da dor de existir, eles mergulham no mistério. Muito espiritualismo, muito misticismo. Galera de segundão é uma literatura de alto nível, viu? Não é muito simples para o leitor, né, mergulhar na essência do simbolismo, porque o nome já sugere, é a palavra como um símbolo.
O artista usa a palavra sugerindo tudo, ambiente, sentimentos, tudo. Aí, né, como eles trabalham mais a intuição contra a lógica, né, o subjetivismo sensorial contra o racional, aí as circunstâncias são bem diferentes daquela da poesia parnasiana, né, que é mais racional, né? O detalhe curioso é que aquele isolamento da poesia parnasiana, dos problemas sociais, esse isolamento continua no simbolismo. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Estranha. E é porque, no caso do Cruz de Souza, ele foi super injustiçado, né? Carregou problemas pessoais, materiais, né? Num cotidiano terrível para ele, né? Preconceito, pobreza, mil coisas. E ele, mesmo assim, eles não se comprometeram com o cotidiano, com a realidade, né? Social, política, econômica, etc. É uma coisa que não, que deixa a gente sem entender, né? O leitor fica assim um pouco fora. Mas foram as circunstâncias contextuais, né? Estéticas do simbolismo, né? Valeu, então? Aê, olha aí. Como a palavra simbolismo ela é muito ampla, né? E abrange muito a pintura, né? Essa é a teoria da correspondência do Baudelaire, né? Então você tem aqui uma pintura tipicamente simbolista, né? Tá aí. O nu, o sensual, o mistério e o outro lado, né? O real no espiritual. E aí o título é O Ideal, né, do Carlos, né, Suabe, digamos aí. Né? Tá aí a pintura. Tem o lado espiritual, né, um tipo anjo, né? E o lado material, né? O encontro, né? No mistério. Interessante, não é? A pintura, né? Muito simbolista, né? Muito legal. E aí o simbolismo aprofundou, virou o século XIX e foi adquirindo muitos nomes: expressionismo, impressionismo, surrealismo, porque a palavra simbolismo ela é ampla demais, né? Por conta do lado espiritual, você tem religiosidade mística e muito vocabulário litúrgico. Noite, mistério, loucura, misticismo. Né? Estamos ampliando, né? Explorar a mente humana, né? Em busca da transcendência, essa integração cósmica. Interessante, né? Então é preciso que o aluno tome cuidado com essas atitudes, né? E para poder compreender melhor, tá bom? Dá uma olhadinha. E então? Tá aí. Transcendência. Integração cósmica. Bom, sonoridade sobra. Tem sobrando, né? Porque talvez o único período da história da literatura ocidental em que a exploração de efeitos sonoros, né, das palavras, né, atinge um nível muito alto. Né? Então, o lado musical, né, sonoro, a exploração sonora. Né? Valeu. Pois vamos lá, hein? Tem mais. Opa, chegou. Olha, o nosso convidado chegou, hein? Cruz de Souza. Eu não trouxe fotografia dele. Tem fotografia. Né? Mas está aí. Ele é de 1861. Foi a óbito em 1898. Né? A fundação da academia foi um ano antes. Né? Mas está pensando que chamaram? Está brincando. Nem viram, né?
porque não entenderam o simbolismo. Quando ocorre ruptura, geralmente aquilo que é tradicional não vê valores, né, de rompimento. Né. Ele era filho de escravos alforriados, olha a expressão. Né. Ele é do sul, ele é de Santa Catarina. Pode um negócio desse? Que curiosidade, não é? Como ele era muito esperto, né? Ele foi quase, entre aspas, adotado, né? Teve um protetor que bancou os estudos. Ele era prodígio, né? Claro, para ter essa repercussão, né? E viveu uma tragédia pessoal. Falece muito jovem, né? Tuberculose, a família também. O preconceito foi terrível, né? Ele é da cidade de Desterro, né? E aí tem essa curiosidade, o poeta do Desterro. Já a palavra Desterro, nessa ambiguidade, né? Duas leituras, o Desterro em relação às origens, né, da cidade, né, o espaço, e o Desterro em relação ao preconceito. Ele é muito bom, é o melhor representante, não é, do simbolismo no Brasil. Isso ninguém tem dúvida disso. Né? Ele é o grande nome. Você está se perguntando, sim, e aí, essa arte aí do lado direito aí, né? Bom, essa arte aí é uma arte muito curiosa, né? É um bico de pena muito curioso, né? Isso os traços que estão aí em branco, né? Luz, a tradução é essa, luz, né? Das sensações do cérebro, né? Boca, né? O nariz, os olhos, né? Ouvidos. Então você tem as sensações, né? E tem CM, né? Aqui. CM, olha que curiosidade, né? E eu, aluno da segunda série, a galera que está assistindo, aí já está perguntando, e o que é esse CM? Aí é por isso que o professor é muito interessante, importante na vida do aluno, né? Vai esclarecer coisas que o aluno não tem fonte para isso, lógico, né? Nem o Google, esse oráculo maravilhoso, vai dizer o que é o CM, né? Isso foi tempos depois, já nos anos de 1930, que foi feita essa arte para o Cruz e Souza, né? E quem fez? O CM, lógico, né? Mas, professor, e o que é essa abreviatura? CM, né? Agora eu respondo para vocês, né? Foi a grande herdeira dele dentro do modernismo, né? A seguidora dele, né? Seguidor é interessante, porque eu não tinha... É como se o Cruz de Souza tivesse, assim, Facebook, Instagram, né? Essas coisas aí, das redes sociais, né? Mas teve seguidora. O CM é Cecília Meirelles. Ela se apaixonou pela grande poesia dele, né? Porque, evidentemente, que a arte reflete profundidades autobiográficas. E aí, olha o detalhe, né? Ela captou o sentimento dele, né? Que foi colocado aí. Perfeito, né? Cecília Meirelles, segundão, tá aí. É esse, exatamente o segredo aí de Cruz e Souza, né? Da cidade de Desterro, né? Incrível, né? Então, luz para o poeta, né? Os olhos, ouvidos, o formato do rosto, né? A boca, o nariz, né? As sensações. Foi assim que ela captou o belo espírito, né? De Cruz e Souza. Valeu, muito bom, hein?
É uma poesia de profundidade filosófica, né? De angústia metafísica, superando a dor, né? O preconceito, o sexo, o sofrimento, né? Tudo isso. E vem aquela linguagem, né, do brilho, né? As palavras sugerindo brilho, luz, né? Isso contaminou a juventude da época, pelo Brasil todo, inclusive o Piauí, hein? Os piauienses que estudaram em Recife, né, no final do século XIX e início do século XX, todos foram contaminados por Cruz e Souza e outros simbolistas famosos, né? Dá uma olhadinha nisso aí. Então, é só você estabelecer conexões para perceber bem, né? Claro, os simbolistas, ó, tá brincando, né? Não teve público nem crítica. Só muito tempo depois, né? Lembrando aí a transcendência espiritual e cósmica dessa poesia. Eu tenho a obra completa dele, né? Missal e Broquéis, em 1893, né? Ele conviveu com alguns livros ainda em vida, né? Mas depois do falecimento, publicaram Evocações, né? Faróis, em 1900, Últimos Sonetos também. E o livro, os livrinhos dele, de certa forma, andaram, né? Em Recife, foram encontrados, né, na época do, né, 1900, uma ou outra livraria de Recife tinha o livro de Cruz e Souza e de alguns portugueses famosos do período. Guerra Junqueiro, Antônio Nobre, Camilo Peçanha e por aí vai, né? Olha, segundão, isso é bom, hein? Vamos ver o que é que tem? Aqui. Bom, segundão, dá uma olhadinha neste soneto para confirmar as características, né, e temas que já colocamos para vocês. Dá uma olhadinha no soneto. Meu diretor, me dê um minuto, por gentileza.
E aí, galera do segundão, cárcere das almas, né? Que coisa, né? Coisa bem do outro lado mesmo, né? Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas. Que coisa, né? Coisa soturna, estranha, né? Parece filme de horror. Entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e, sonhando, as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Aí, o climão do simbolismo é esse aí, hein? Coisa noturna, horripilante, né? Perturbadora, né? É isso, né? O clima é esse aí, né? Interessante, né? Enem, olha aí, viu? Olha aí, segundão. Enem, né? Tá legal? O soneto foi lido do volume do Cruz de Souza e a seguir responda, né? Os elementos formais, né? Estrutura do texto, e temáticos, conteúdo, relacionados ao contexto cultural do final do século XIX e início do século XX, né? Aquele contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema são... Vamos lá, galera. Primeiro, a estrutura do soneto, que é uma coisa bem... Né, a herança do parnasianismo. Hein? É algo extremamente cuidadoso, né, estético. Né? E aí vem o tratamento do conteúdo, que é metafísico. Então, está aí a resposta. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico, né, universal. Enem, olha aí, estamos de olho no Enem, hein? Vamos lá. Tem mais. Aqui é o texto mais conhecido do simbolismo brasileiro. É o Antífona, dele Cruz de Souza. É uma espécie de credo, né, daquilo que eles acreditavam, né, os simbolistas. É o credo, né, do simbolismo. Né. Assim como tem o Profissão de Fé do Bilac, que é o credo do parnasianismo. Né. E o que é uma antífona? É um versículo. Né. Geralmente, antes de cantar o salmo, tem esse curto texto chamado versículo. Né? Tá. Então, o credo do Cruz de Souza é antífona. É um texto, o texto como se fosse assim, a síntese, contém a filosofia do simbolismo. Né? Antífona, ele contém a filosofia do simbolismo. Né? Tá bom aí? Anote aí ao lado né, de antífona. É o credo. Né? Então, aqui no antífona, ele teoriza sobre o simbolismo. É como ele vê o simbolismo. Né? E aí ele, então, capta isso, usa maiúsculas, né? No sentido do eterno, né, das coisas universais, né? Ó formas alvas, olha aí, formas com F maiúsculo, né? Captando o absoluto, né? Universal. Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Né? Você vê aí a questão do claro, de luz. Né? Ó formas vagas, fluidas, cristalinas,
incensos dos turíbulos e das aras. Você vê aquele vocabulário litúrgico, está aqui, ó, né? E a linguagem de coisas vagas, né? E o clima é de coisas cristalinas, né? Alvas, brancas, claras, né? De neves, né? Então ele é o Cruz de Souza. Quando a Cecília Meirelles captou a essência dele, captou nesse sentido aí. Né? Formas do amor, com A maiúsculo, né? É o absoluto, o eterno. Constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádigas frescuras e dolência de lírios e de rosas. Eita! Você vê como há um clima, né, de subjetividade romântica, só que aqui o eu é muito profundo, é diferente. Né? E tem mais um pouco. Né? Indefiníveis músicas. Opa, mais uma proposta aí, né? De características, né? Musicalidade. Né? Harmonias, opa, da cor e do perfume. Galera, aquele agora entregou tudo. Né? Lembra da teoria de correspondência do Baudelaire? Está aí. Mistura de sensações, são as sinestesias. Vou botar de novo aqui a palavra. Né? Sinestesias. É só o que tem no simbolismo. Né? Tem muito. Né? Horas do ocaso, que é o fechado dia, né? Entrando a noitinha, aquela visão do pôr do sol, né? Trêmulas extremas, né? Requiem do sol que a dor da luz resume. É tudo na maiúscula, né? É interessante, né? Tentando captar o eterno. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, né? Dormências de volúpicos venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes. Você está vendo a musicalidade aí, né? E eu estou pronunciando exatamente para agradar o seu ouvido aí, segundão. É o simbolismo, hein? Simbolismo é isso. Vai sugerindo tudo, sons, né? Essas combinações todas, né? Beleza demais, correspondências, né? As correspondências, né? Correspondência de tudo, né? Das sensações, tudo, né? Aí é que está a beleza mesmo, né? Do simbolismo, é nesse sentido aí, tá legal? Pois vamos, tem mais, hein? Infinitos espíritos dispersos, né? Inefáveis edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos, né? Com a chama ideal de todos os mistérios. Aqui ele entrega tudo, né? Aqui ele entrega toda a proposta, o credo, né, do simbolismo. Né? Aqui está o credo. Bota aí, galera, o credo do simbolismo. Né? É o mistério, né, que está na poesia simbolista. Né? Bom, o poema antífono é considerado o grande manifesto, né, da poesia simbolista. Porque traz, né, os pressupostos desse estilo. Né? E onde é que vamos encontrar isso? Ah, tá fácil. Vamos lá. A letra A é completíssima, porque nas outras tem a palavra objetividade. Quando não tem, tem razão. Aí não dá. Né? Você vê, a alternativa, a letra A traz a essência de tudo que nós falamos aqui. As outras alternativas, né, todas trazem a palavra objetividade, quando não razão, aí estraga. Aí estragou tudo. Complicou.
Então, o poema Antífona. Claro, não dá para trazer todo o poema. São mais de 30 estrofes, é uma coisa absurda. Mas as que nós trouxemos aqui são exatamente aquelas estrofes que mais chamam a atenção, né, dessa filosofia. E tem mais. Vamos lá, hein? Enquanto o artista do parnasianismo associava o poeta a um escultor ou a um ourive, que dá aquele acabamento, né, o refinamento estético. O autor do simbolismo associava o poeta a um... Ah, tá bom demais, né? Muito bom, excelente. A um músico. Perfeito, né? Aqui matou a charada toda entre o simbolismo e o parnasianismo. O parnasianismo muito racional, né? Ourives, muito escultor, monge. O monge continua de certa forma, dos problemas sociais, né? Opa, galera toda aí, né? Marivânia, que beleza, isso! Associa ao músico, né? Eu acho isso encantador. E tem mais, galera. Um poema chamado Litania dos Pobres, né? Aqui é o único momento social da poesia dele, né? Geralmente eles estão fora, mas aqui é um poema social mesmo. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. Que coisa terrível, né? Ele vai fundo, né? Mostrando a situação. Olha a delicadeza da ambiguidade, bem aqui. São prantos negros, é a condição dele. Então você tem uma ambiguidade aqui. Sombras, né, como cegos, né, tateando nas portas. Olha como ele jogou duro aqui, né? Procurando o céu, aflitos, e varando o céu de gritos, né? Muito bom, excelente. Poucos momentos no Cruz de Souza em que a poesia dele é social. Litania dos Pobres. Perfeito. Tem questão? Claro, vamos fechando nossa aula, não é? O autor representa o simbolismo no Brasil. É o grande nome. Propondo uma poesia pura, não racionalizada. Olha aí, né? A intuição. Explorando imagens, né? O simbolismo está muito ligado à pintura, e não conceitos. Explorando imagens e não conceitos. Assim entendemos que a poesia de Cruz de Souza, né? Busca o mundo espiritual. Mesmo com a denúncia social, ele está provocando, hein? Olha, a letra é perfeita, né? Nós estamos falando do texto Litania, hein? Olha o detalhe, né? Letra E. Valeu! Vamos fechar, hein? Só não dá certo a D por causa da palavra desleixada, né? Em nível simples, não dá certo não, né? O nível é muito sofisticado, né? Aí é que está o detalhe, tá bom? Tem mais. Fechando o nosso encontro, né? Muito bom. Tomando por referência os versos de Litania, né? O texto lido, né? Do Cruz de Souza, que viveu a tragédia pessoal e familiar. Entendemos que sua poesia caracteriza-se essencialmente por... A poesia dele é uma transfiguração, né, da realidade que ele viveu. É uma transfiguração. Então a letra A pega legal, hein? Muito bom. Olha, segundão, prazer muito grande mostrar a literatura, né, desse genial autor, Cruz de Souza. Segundão, olha, até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau.